Muito bem, o programa Saúde e Companhia hoje vai conversar com o Dr. Marcos Vieira, médico nefrologista e também integrante da direção da ProRim, Fundação ProRim, que essa semana, inclusive, esse mês de outubro, aliás, é destaque nacional em uma grande revista de circulação nacional que colocou a ProRim mais uma vez como uma das instituições onde o servidor que lá atua, o trabalhador, ele tem uma satisfação sensacional. Isso é muito bacana para a Fundação ProRim e bacana também para Joinville, que mais uma vez é destaque nacional em uma área muito importante, que é a área da saúde. Marcos Vieira, boa noite. Boa noite, Erivan. Boa noite ao telespectador de Joinville, região. A gente está muito feliz em estar aqui com você. Alegria. Mais de 20 anos Estamos fazendo saúde para as pessoas, trazendo informação, educação. A gente cada vez aprende. Quando a gente sai da faculdade, Erivan, a gente não sabe o quanto é importante a gente educar as pessoas nas suas casas, falar sobre prevenção, isso que você falou agora sobre o câncer de mama e todas as outras doenças, que tanto afligem a nossa população, doença renal crônica, insuficiência renal, a hipertensão, diabetes, são doenças extremamente sérias e que dependem muito da participação das pessoas para que isso se transforme. A vida das pessoas ela é transformada por uma série de fatores ambientais, acesso aos remédios. Fator comportamental, né, Marcos? E o fator comportamental que tem uma relação direta com a educação. Que é importante, né? Se a gente não tiver, a gente só muda quando a gente está educado. E a educação, ela só se torna realmente efetiva quando você faz aquilo que você aprendeu. A minha mãe dizia, sabe, Marcos, que conselho a gente não dá, a gente passa adiante. É uma frase que eu lembro da minha mãe. Ela dizia, meu filho, não é dizer para as pessoas, eu vou lhe dar um conselho, eu vou lhe passar um conselho, porque eu já ouvi de alguém, que o conselho é assim, ele vem dos tempos primórdios, que foi passando por gerações, ele foi passando de boca em boca, Meu filho, não vá lá, cuidado com aquilo lá, ele está dando um conselho, ela está repassando um conselho. E o médico, eu sempre tenho dito, é um grande aconselhador. É verdade. Ele não pode tomar o remédio pelo paciente, mas ele pode orientar. A hora que tem que tomar o remédio, de que maneira ele tem que tomar o remédio e até quando ele tem que tomar o remédio. Sem dúvida. Um exemplo, você trabalha há muitos anos como nefrologista. Você atende todos os dias pacientes na Fundação ProRim. Isso. No seu consultório também. E você atende pessoas portadoras de hipertensão arterial. E a hipertensão arterial, quando não controlada, pode levar a uma insuficiência renal crônica grave, que pode levar a hemodiálise e até a morte. Quando não, a um AVC. Isso. E quando o paciente chega para o médico, doutor, eu deixei de tomar o remédio uma semana. Eu achei que estou tranquilo, tal, a minha pressão normalizou. Eu posso continuar sem tomar o remedinho mais agora, ficar assim? Aí o que o médico diz? Claro que a gente vai abordar todas as características e os motivos dele ter deixado de tomar o remédio, porque algumas vezes ele deixa de tomar o medicamento por um efeito adverso, algo que ele tenha sentido, uma tosse, um inchaço nas pernas, uma palpitação, um mal-estar, mas na grande maioria das vezes essa falta de aderência que causa o problema no paciente. Deixar de usar o medicamento continuamente é que vai trazer as consequências, como o infarto agudo do miocárdio, o AVC, a insuficiência renal crônica e até mesmo outras doenças que a gente nem pensa que podem atingir o nosso organismo, como a retinopatia hipertensiva. A hipertensão pode causar problemas visuais sérios, e até doenças vasculares periféricas. Então, é muito importante a gente recomendar a adesão ao tratamento e o controle adequado da pressão arterial. Logicamente que a gente precisa, junto com isso, fazer uma orientação dietética, evitar o consumo abusivo do sal, cuidar com os abusos
relacionados à dislipidemia, ao colesterol, né? Então gorduras, alimentos industrializados, que hoje se sabe que os alimentos industrializados são muito ricos em fósforo, e o fósforo também parece ser um causador de doenças arteriais, calcificações e aumentar o risco relacionado a doenças cardíacas e renais. Então, a gente sabe muito bem que é necessário um comportamento, né, de adesão ao tratamento, tomar o seu medicamento, se houver um problema, procurar o seu médico, conversar com ele que não está se adaptando a esse remédio, porque, obviamente, como você mesmo disse, o médico ele dá os conselhos, as orientações, a receita, mas existem na bula diversos efeitos adversos que nós não sabemos muitas vezes, né, qual vai ser o comportamento do paciente frente àquele medicamento. Claro que a gente tenta traçar um perfil, né, que a gente aprende do paciente poder ou não responder ao medicamento, mas algumas vezes isso não acontece como nós desejamos, e isso tem que... Como é que nós vamos corrigir se o paciente não nos procurar, né? Então a gente precisa, né, trocar sempre, informações. Eu digo sempre que a consulta não é unilateral, não é só do médico, né? É o médico e o paciente que decidem o melhor tratamento para ele, né? Quanto mais informações o médico recebe do paciente, melhor é o resultado do tratamento. Não sei se eu estou correto. Claro, sem dúvida. Né? Agora, o Marcos, esse assunto, e nós já falamos aqui algumas vezes, já abordamos esse tema em alguns programas, a hipertensão arterial é um mal que aflige hoje pessoas no mundo inteiro, no planeta inteiro. Né? Se você for na Arábia Saudita, tem hipertenso. Sem dúvida. Se você for na Tailândia, tem hipertenso. Se você for no Nepal, na Nova Zelândia, no Iraque, você vai encontrar um grupo de hipertenso. A hipertensão, eu quero crer, nos últimos 20 anos, me corrija se estiver errado, você já está formado há quase 20 anos, né? Isso, 15 anos. Ela recebeu ela está sendo mais pesquisada, ela está sendo mais divulgada do que há mais tempo atrás. Isso dá por conta do quê? Isso dá por conta do aumento de mortes causada pela doença, ou se dá por conta de um arsenal maior de medicamentos que hoje tem no mercado para fazer com que a pressão arterial fique no nível desejado? Eu acredito que tem um conjunto de fatores. A hipertensão arterial ela é muito estudada. Há muito tempo, né? Mas nos últimos anos se deu uma importância muito grande a ela, né? Há mais de 40 anos aí a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, ela é estudada. É claro que quanto mais o tempo passa, mais se estuda. Existem diversas teorias por que brasileiros são mais hipertensos em algum motivo, por algum motivo ou não. Mas o que se sabe é o seguinte, que tanto a pressão ela é estudada, a hipertensão ela é estudada porque aumenta a mortalidade relacionada, ele é um fator de risco, né, de morte e de doenças, né, como infarto, insuficiência renal, AVC. Então, esse é o principal motivo. Esse que leva as pessoas a estudarem tanto nas universidades. Existe o outro motivo que se leva a estudar tanto também a hipertensão, que é o motivo dos novos remédios e medicamentos e a indústria farmacêutica ela promove muito estudo, né? Obviamente por um fator comercial envolvido, mas também muito porque se entende de como chegar a um mecanismo de ajudar e diminuir os níveis pressóricos e atingir os objetivos que é de redução da mortalidade. Então, isso também é muito importante, né? Então, e o outro fator que se estuda muito e que se vê crescendo, né, a hipertensão é que nós estamos envelhecendo, né? Vivendo mais. Vivendo mais. 50% das pessoas com mais de 50 anos de idade tem algum grau de hipertensão arterial sistêmica. Se a gente tem um grau de hipertensão arterial sistêmica, se isso atinge metade da população depois que a gente tem 50, 60 anos, como é que nós não vamos estudar isso para a gente viver mais?